Meu nome é Matheus Amado de Lima, sou professor aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, atualmente coordenador de Criação e Inovação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Quintas da Inovação em Tecnologia. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Esse evento é promovido pela Coordenação de Criação e Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje temos a honra de receber o professor Gustavo da Silva Mota. O professor Gustavo, ele é doutor e mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia, possui graduação em administração de empresas e especialização em gestão estratégica de marketing. Atualmente ele é professor na Universidade Federal Fluminense, no campus de Volta Redonda, vice-coordenador do programa de pós-graduação em administração, é jovem cientista do nosso estado pela FAPEG, Fundação do Estado do Rio de Janeiro, é membro do Comitê Científico da Divisão Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, é líder do grupo de pesquisa GPADES, da Universidade Federal Fluminense, e editor da seção da revista Alcance. Foi editor-chefe da TAC entre 2015 e 2016, editor associado da RAC 2017 a 2018, líder do tema Gestão da Inovação, da Tecnologia e da Propriedade Intelectual na ANPAD, é avaliador do INEP e do MEC e tem experiência na avaliação de projetos inovadores emergentes para o fundo do BNDES. O professor Gustavo ele tem 27 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais e 50 publicações em eventos. Se dedica a refletir a respeito da produção e das publicações tecnológicas na área da administração e as pesquisas sobre a utilização de indicadores patentes cientométricos para avaliação de projetos inovadores. Espero que todos aproveitem essa oportunidade. Qualquer comentário, por favor, deixe no chat. Passo a palavra agora ao nosso convidado, o professor Gustavo, e agradeço mais uma vez a colaboração aqui conosco. Matheus entrou em contato comigo, fez um gentil convite para que eu pudesse conversar com vocês hoje sobre demanda e oferta tecnológica. Meu nome é Gustavo Mota, o professor Matheus já me apresentou. Eu quero começar agradecendo mais uma vez ao UFSB, especificamente ao professor Matheus Ramalho, que é coordenador de Criação e Inovação na UFSB. E para a gente começar a falar sobre esse tema, eu acho que é importante eu estabelecer para vocês assim, quais são as minhas premissas. Então, para a gente falar de demanda e oferta tecnológica, eu acho que a gente pode pensar em âmbitos e dimensões diversas. E aí, como esse evento é um evento da UFSB, eu acabei focando na minha parte de reflexão, talvez uma tentativa de aplicação, ainda muito superficial, mas só para a gente poder concretizar um pouco mais os conceitos que nós vamos abordar aqui hoje, eu acabei focando tanto na mesorregião do Sul baiano, como a própria instituição, a Universidade Federal do Sul da Bahia. Essa classificação que está aí do mapa, ela é controversa, tem diversas formas de você classificar. Essa aí, se eu não estiver enganado, é do IBGE, então ele considera o sul baiano toda essa extensão. Tem aquela que eu sou baiano também, hoje eu moro em Volta Redonda, mas eu sou de Salvador. Então, aquela divisão que é mais conhecida, pelo menos para mim era mais conhecida, é aquela que pega o litoral sul, então pega ali de Valença, Ilhéus, e o extremo sul, que aí sim a gente pegaria essa parte a partir de Porto Seguro para baixo, Mas, enfim, mais adiante eu volto a falar um pouquinho sobre como eu acabei analisando a possibilidade de influência da UFSB nas regiões da Bahia. Eu estou falando daquela influência mais direta, geograficamente direta. Então, vamos lá. Para a gente começar, primeiro, quando a gente fala em demanda e oferta, naturalmente, as pessoas pensam no conceito econômico de mercado.
que é uma abstração, né, econômica da coexistência de forças, que são as forças da oferta e da demanda. Mas, para a gente falar sobre demanda tecnológica, então, a gente não vai fugir dessa lógica, né, do conceito econômico básico ali, mas a gente precisa diferenciar o que é uma demanda de mercado do que é uma demanda tecnológica. Então, toda vez que a gente fala em demanda de mercado, a gente está falando da quantidade de pessoas que compram um determinado produto, seja ele um bem ou um serviço, e que tem poder aquisitivo para comprá-lo, né? Então, a gente estaria aí concretizando aquele conceito de demanda econômica de mercado. Mas a demanda de mercado ela tem uma característica que é muito clara, que é: eu sei o que eu preciso, eu estou com sede, eu preciso comprar água, eu estou em home office, eu preciso comprar um computador melhor, eu preciso ter um serviço de internet melhor. Então, a demanda de mercado, ela exige o produto. Então, a gente só demanda aquilo que é produto já. Agora a gente pensa assim, muita gente, eu sou professor de marketing, muita gente fala, o marketing, ele cria necessidades. Eu não vou entrar muito nessa discussão, porque não é o nosso foco, mas eu sou resistente a isso, porque eu acho que as necessidades, elas são geradas socialmente, e a partir dessa necessidade é que se cria produtos. Então, muita gente fala, ninguém precisava de celular antes, e hoje ninguém vive sem o celular. Na verdade, as pessoas já precisavam de uma comunicação com mobilidade. Só que as pessoas não sabiam concretizar isso em termos de produto final, que seria um telefone celular. Observe, quando a gente está falando de telefone celular, a gente está falando de um produto que tem uma diversidade enorme de tecnologia ali para que ele funcione, né? Quando a gente fala, então, em demanda tecnológica, a gente está falando de a demanda por algo que talvez nem se saiba o que é, né? Ou seja, é um problema que gera uma demanda tecnológica. Então, para a gente entender um pouco, né, esse conceito de demanda tecnológica, a gente pode pensar em uma planta industrial que está operando ali perfeitamente em uma dada rotina, mais ou menos como essa ilustração mostra, né? Então, ela está funcionando bem, mas em algum momento pode acontecer algo para o qual a rotina existente, a rotina que está ali implantada, ela deixa de ser suficiente para o processo produtivo. Ou seja, identifica-se um problema. Esse problema pode ser uma praga agrícola, tal qual a vassoura de bruxa. Ela pode ser uma demanda diferente para os produtos da empresa, como, imagine a indústria automobilística agora com essa moda de teto pintado de uma cor diferente do carro. Imagine no processo produtivo como deve ser complicado isso, né? Diz, Gustavo, não é só pintar o teto do carro, mas será que alguém, quando pinta um carro, pinta o teto separado do resto? Provavelmente não, né? Aí agora, com essa demanda dada pelo mercado, as coisas mudam e as pessoas, o processo produtivo tem que dar conta disso. Esse problema pode ser a necessidade de se aumentar a produção, de flexibilizar a produção, de atender novos mercados, de produzir novos produtos, e por aí vai. Tem-se, então, nesta situação que eu estou descrevendo para vocês, a demanda tecnológica, né? E essa demanda tecnológica será tratada por ofertantes tecnológicos que vão desenvolver novas tecnologias, produtos ou processos para solucionar aquele problema. Então, por isso que a gente coloca aí nessa ilustração o nova rotina, né? Então, você tem que criar uma nova rotina porque a rotina anterior não dava mais conta, apresentava um problema. Então, esse problema, ele dispara uma demanda tecnológica. E aí, voltando àquela apresentação que a gente estava diferenciando demanda tecnológica de demanda de mercado, a gente pode até estabelecer que a demanda tecnológica pode até ser por um produto existente, mas que nós não o conhecemos ainda.
porque ele pode ter uma aplicação em outro ramo, etc. Tá? Mas muitas vezes é por algo que não existe, né? Então tem que se criar algo novo, ok? Bom, então, segundo ponto, um pouco mais de economia. Se a gente for pensar na economia clássica, né, quais são os fatores de produção? Como essa é uma apresentação em que não há a interação, eu vou fazer a pergunta e eu mesmo vou responder, né? Quais são os fatores de produção segundo a economia clássica? Terra, trabalho e capital. Então, terra, ela envolve os recursos naturais, né? Então, a gente pode pensar aí em fatores geográficos como clima, relevo, solo, corpos d'água, assim como a gente pode pensar em fatores naturais como subsolo, capacidade energética do mar, cursos da água, do vento, da luz solar, etc. Então, a Terra ela dá a vocação. Qual é a vocação para a realização de alguma atividade econômica naquela região? O trabalho ele está diretamente associado ao homem, né? Então é o emprego do trabalho pelo homem, e a gente pode pensar em tratar a terra, semear, fertilizar, colher, minerar, caçar, pescar e por aí vai. E o capital, que é a disponibilidade financeira, equipamentos, insumos, enfim. Então, com base nessas duas colocações iniciais, né, do que se configura como demanda tecnológica e essa super revisão em 1 minuto de fatores de produção da economia clássica, a gente pode fazer uma reflexão aqui sobre a área de influência da UFSB. Então, isso fiz questão de colocar aqui que é não oficial, né? Não, isso não é da UFSB, isso aí foi uma reflexão minha. Fiquem completamente à vontade para jogar isso fora, né, se não tiver valor. Mas olhando, né, que as cidades onde há campus da UFSB, né, então o campus de Itabuna, de Porto Seguro e Teixeira de Freitas, a gente tem aí uma influência em parte da região que eu estou chamando aí de litoral sul e no extremo sul. Até porque, se a gente for um pouco mais para oeste, a gente vai ter aí outras instituições que talvez já tenham também uma boa capacidade de absorver as necessidades regionais, né, como a UESB, a própria UNEB também, que tem presença no estado inteiro. Um pouco mais para cima, né, ainda considerando aí o litoral sul, entrando para Valença, a proximidade com Salvador, né, então talvez as próprias instituições que a capital atrai naturalmente, né, qualquer capital atrai de forma mais intensa, ela dá conta daquela região, então eu tentei concentrar aí. Mas isso não quer dizer que existam de fato esses limites, tá? É só para a gente poder pensar em uma questão regional e pensar quais são as principais atividades econômicas. Eu até conversava com o Matheus e pedia desculpas antecipadas, porque essa vai ser uma reflexão muito superficial. Eu desenvolvi essa reflexão para essa apresentação e não como um trabalho de prospecção para o FSB, né? Então, me perdoem aí pela superficialidade. Mas a gente vai ter nessa parte mais ao norte, da influência mais a norte aí, que seria a parte do litoral sul, né? Na micro-região de Itabuna e Ilhéus aí, as atividades como cacauicultura. Observem que quando eu falar lá de extremo sul, eu vou falar de fruticultura, e aqui eu não chamei de fruticultura, o que eu quis chamar de cacauicultura mesmo, porque apesar de a própria produção de cacau, ela está associada a outros cultivos, como mandioca, banana, enfim, e a gente poderia também considerar isso como fruticultura, mas o cacau ele é muito forte, né? E é um símbolo, né, histórico da região. Então, eu preferi deixar como cacauicultura mesmo. A pecuária bovina,
o polo eletroeletrônico, que muitos, né, vão levantar o dedo para cima, outros vão levantar o dedo para baixo. Esse polo ele não se concretizou ainda, ele não, mas enfim, ele está aí. E o turismo, né? Obviamente é uma região com altíssimo potencial turístico, tanto essa parte de Itabuna quanto a parte de Porto Seguro e Teixeira de Freitas. E o extremo sul, a gente teria alguns que também estão ali, né, na parte do litoral sul, a parte mais ao norte, que como a fruticultura, que eu chamei a atenção, o turismo e a pecuária bovina, mas outros que são mais característicos, inclusive do extremo sul, que são a celulose. Eu não quis chamar de silvicultura, porque eu acho que vai além, né? Vai a produção de celulose mesmo, então eu preferi pegar um ponto mais à frente na cadeia produtiva aí, chamar de celulose, e a parte de extração mineral. Então, essas talvez fossem aí as principais atividades econômicas, pelo menos numa visão muito superficial da região na qual vocês estão inseridos, ok? E aí a gente pode pensar, como é que eu posso alavancar a região olhando para aqueles fatores de produção da economia clássica? Então, se a gente for buscar naqueles fatores de produção da economia clássica a resposta, talvez a gente tenha essas 3 respostas aqui como as respostas mais óbvias, né? Em termos de terra, é a descoberta de novas aptidões naturais, né? Então, encontramos uma mina de um minério que não era explorado, não era extraído, né? Nem beneficiado antes, ou um cultivo que não era feito, mas que agora percebe-se que pode ser feito, e por aí vai. O aumento da população, então mais gente, mais força de trabalho, né, no fator trabalho, e no fator capital, o óbvio é maior disponibilidade de capital. Então, seriam as formas da gente poder alavancar a região com base na economia clássica, mas a gente pode pensar também em outras formas, né, como as formas baseadas em produção de conhecimento, em tratamento de informação, na propriedade intelectual, na experiência e por aí vai. Todos aqueles que estão associados ao que eu estou colocando aqui como um incremento do conhecimento como um fator de produção. Muitos autores, eles vão tanto dizer que esse conhecimento já estava presente na concepção inicial de fatores de produção da economia clássica, alguns associando a trabalho, outros associando, que eu acho talvez fosse até mais lógico, a capital. Aqueles que associam a trabalho, associam que o trabalho é do homem e que é inerente ao homem o conhecimento, então que é o homem que poderia também aplicar o conhecimento para alavancar as atividades econômicas, etc. Só que tudo que a gente lê, pelo menos da economia clássica, quando vai falar sobre trabalho, está falando da parte física, né? Da aptidão física do homem para o trabalho, e não da aptidão intelectual. Aqueles que associam ao capital, eles colocam como um tipo de capital que é o capital intelectual. Aí eu acho que está até mais afeita essa associação. Mas independente disso, eu preferi deixar separado para a gente dar o destaque que eu acho que o conhecimento merece como uma forma de fazer alavancar a economia de regiões. E aí a gente pode pensar, dentro dessa lógica, quais seriam as demandas tecnológicas do sul baiano, olhando para aquelas atividades econômicas, né, e considerando que o conhecimento pode ser um fator de produção. Então, quais são as demandas tecnológicas do sul baiano? E aí eu joguei aqui aquelas principais atividades econômicas, né? Teria ali cacauicultura, e aí eu fui fazendo também uma reflexão. Eu não sou de nenhuma área dessa, gente, então me perdoem aí se eu estiver falando bobeira, tá? Mas eu fiz uma pesquisa superficial e tentei colocar aqui aquilo que foi respondido pelas pesquisas que eu fiz. E cacauicultura, eu acho que é muito óbvio a gente pensar que o melhoramento genético, né? A Embrapa vem fazendo isso há muito tempo,
como uma forma de criar uma variedade resistente à vassoura de bruxa, né? Então, mas a gente pode pensar em melhoramento genético aí, para além disso, né? Para ainda dar conta de mais coisa. A pecuária bovina, acho que uma grande... a gente pode até usar, talvez, a área aí, não sei se a área do Matheus é nutrição, não sei se pode ser a nutrição veterinária, mas eu poderia falar também de nutrição animal, né, como uma demanda tecnológica para a pecuária bovina, mas eu coloquei como uma reprodução animal. O polo eletroeletrônico, eu acho que tem muita coisa já até sendo construída, que com a crise econômica que a gente começou a viver e agora essa crise econômica internacional, que é fruto de uma crise de saúde pública, né, piorou um pouquinho, mas que era a construção de uma infraestrutura logística. Eu acho que a presença do porto, a presença da malha ferroviária, auxiliaria muito aí a ideia de montar computador, televisão, né, essa parte do polo eletroeletrônico. O turismo, eu acho que, inevitavelmente, em qualquer lugar do mundo que a gente vai falar em melhorar o turismo, né, em quais são as demandas tecnológicas, eu acho que ela está sempre, pelo menos, passando pela ideia de capacitação de pessoal, né, e aí eu quis colocar a capacitação de pessoal como demanda tecnológica, porque muitas vezes a gente acha que demanda tecnológica é algo tangível, né, físico, né, e não necessariamente. Celulose, acho que um grande desafio aí tecnológico para a área de celulose é pensar revestimentos para o bloqueio da água, né, que não utilizem derivados de petróleo, né, até para talvez a celulose, o papel, ser um substituto de grande parte dos polímeros, né, que hoje são usados em larga escala aí. E, por fim, na atividade de mármore e granito, né, atividade de extração mineral, talvez a gente pensar aí em demandas para corte e polimento, né, para corte mais preciso, para um polimento com menor desgaste, com menor uso de insumos e por aí vai, né? Como eu falei, esse aqui é somente um esforço de refletir um pouquinho sobre qual é o cenário, né, aonde a UFSB está presente, regional, e quais seriam ali os campos, né, as áreas tecnológicas que poderiam estar alinhadas com essas atividades econômicas. Mais um ponto para a nossa reflexão. Quais ofertantes poderiam desenvolver tecnologia para as demandas do sul baiano? Então a gente viu quais são essas demandas, mas quem é que pode ofertar essa tecnologia, né, para esses demandantes? Aí, para isso, eu peguei um material, esse material está num artigo que eu sou coautor, mas na verdade o autor principal é o Maxwell, ele foi meu orientado de mestrado, e ele fez um trabalho, aí sim, um trabalho bem aprofundado, né, de análise de oferta e demanda tecnológica, aqui na região que nós estamos, que é a região do sul fluminense. E ele construiu esse quadro, né, que apresenta os critérios para a existência de oferta tecnológica. Então, para que você tenha oferta tecnológica na região, a gente teria que passar a atender a esses 3 critérios, né? O critério mercado de trabalho, que envolve aí a mão de obra, então a mobilidade, está até faltando um D aí, né? Mas já estava assim no artigo que foi publicado, então eu não quis refazer, e aí ficou com erro aí, né? Perdoem. Então a mobilidade, custos de pesquisadores, engenheiros e técnicos, a qualidade da educação superior desses profissionais e domínio de línguas estrangeiras. Critério 2, sistema de inovação, então, instituição de ensino superior, presença de pesquisadores científicos, colaboração, empresa e instituições de ensino, né, e universidade, presença de distritos industriais, os efeitos spillover, né, de transbordamento, né, são as externalidades
da economia. E o cenário 3, que trata as políticas, né, a política governamental em pesquisa e desenvolvimento. Então, a pesquisa, a política governamental para P&D e inovação, investimentos financeiros, né, governamental em P&D e inovação, e a capacidade de proteção da propriedade intelectual. Ok? Então, pegando esse quadro e trazendo para o cenário que nós estamos refletindo, sobre o qual nós estamos refletindo, observe que eu estou tendo o cuidado de chamar de reflexão e não de estudo, né? Mais uma vez, isso aqui é muito superficial, a gente precisaria, no estudo, aprofundar, pegar dados e entender melhor a região, tá? Mas, olhando para o mercado de trabalho, então a gente tem aí muitas instituições, né, com oferta de cursos de pós-graduação, graduação e técnico, dentre elas a própria UFSB, né, e somado à UESC, tem o NEB, né, em algumas cidades dessa região, acho que principalmente, o ESB já está mais longe, né, acho que seriam essas aí talvez as principais, né, tem os IFES, e aí você tem as ofertas de cursos na área de gestão, cursos de engenharia, cursos na área de saúde, inclusive medicina, cursos de computação, na área ambiental, na área florestal, na área de oceanos, e olha que esses 3 últimos aí, acho que principalmente pela Federal do Sul da Bahia. Olhando para sistemas de inovação, a gente tem a presença de universidades e seus pesquisadores, né, aí eu só peguei realmente as universidades públicas, né, e que são aquelas que claramente investem em pesquisa e contratação de pesquisadores, né, para os seus quadros, então a UFSB e a UESC. Existe a presença de um distrito industrial que, por mais que você possa ser questionado, né, eu peguei essa marca aí só para poder representar que essa marca é do sindicato, né, lá do polo, das empresas que compõem o polo, mas tem o polo, né, eletroeletrônico de Ilhéus. E se a gente parar para pensar em colaboração empresa-universidade, eu acho que vai ser difícil a gente encontrar. Por isso que eu coloquei um monte de interrogação. Depois aí o Matheus, vocês podem até colocar questões aí, o Matheus me passar e a gente conhecer um pouco mais, mas eu suspeitaria que se há muito pouco, né, de colaboração. E indo para o critério 3, quando a gente parte para a política, né, então como política existe, né, provavelmente com cortes muito grandes aí de orçamento, mas existe, né? Especificamente eu peguei a FAPESB, porque é a Fundação de Amparo do Estado da Bahia, mas a gente tem também aquelas que são nacionais, como FINEP, CNPq, CAPES, e que para muitos editais deles, a Bahia poderia ser... eu vou falar privilegiada, mas eu acho que privilegiada não é a melhor palavra, porque não é um privilégio isso. Na verdade, é uma demonstração da falta de privilégio, né? Mas ela poderia aproveitar, né, a aplicação de 1/3 dos editais dos recursos para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, né, que muitos desses organismos federais trabalham, né? Investimento, eu coloquei um monte de interrogação, porque apesar da gente ter política, a gente tem observado, na verdade, cortes, né, constantes e sequenciais em investimentos para pesquisa da opinião pública. Quando é favorável a esses cortes, ela não consegue entender isso que a gente está apresentando aqui hoje, né? Essa relação de como a ciência e a tecnologia elas contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico da região. E o desenvolvimento econômico da região, em situações de bom emprego dos recursos, ele gera benefícios sociais, né?
E em termos de propriedade intelectual, a gente tem um sistema nacional bem elogiado, né, de propriedade intelectual, que segue aí os principais, as principais nações de todo mundo. O grande entrave para a gente é a morosidade que o INPI tem para dar conta das demandas que chegam, né? Mas eu acho que, em grande parte, isso é culpa da indução que uma própria CAPES faz para registro de propriedade intelectual sem uma exigência de um resultado efetivo e econômico ali, né? Então, muito docente de corpo permanente de pós-graduação, ele acaba sendo estimulado a desenvolver propriedade intelectual e ele deposita coisas que muitas vezes não vão se transformar em produto, mas somente para atender ali a uma indução, como eu chamei, da CAPES. Mas isso aí também são outros 500. Então, a gente passando, a gente vê que existem algumas lacunas, mas que boa parte dos critérios está sendo atendida, né? Se a gente olhar especificamente para o FSB, lá atrás, quando eu comecei, eu falei para vocês que minhas premissas seriam essas, né? Olhar para a região e olhar para a instituição. Então, eu olhei para a instituição e eu olhei a publicação que está registrada, né, disponível na Web of Science. Esse WOS aí significa Web of Science, a coleção principal da Web of Science, que é aquela que tem um alto rigor, um dos mais altos, um dos que tem maior rigor na seleção de periódicos, né? Então, apesar de não ser verdade, ou pelo menos não ser sempre verdade, a gente poderia considerar aí que esse extrato aí é um extrato altamente qualificado da publicação da UFSB. E o que eu fiz foi buscar por organização, busquei a Universidade Federal do Sul da Bahia. A vantagem da Web of Science é justamente essa, ela já categoriza, né? Então eu consigo buscar a Universidade Federal do Sul da Bahia e ela já buscar abreviações do nome, traduções do nome, né? E condensar tudo isso como FSB. Essa pesquisa eu fiz ontem, né? E como resultado a gente obteve aí 286 documentos. A gente consegue perceber um crescimento, né, ano a ano do registro dessa publicação. A gente não vai ter antes de 2014, porque não tinha o FSB antes de 2014, né? Então, essa é até uma forma de comprovar que os dados eles estão corretos, né? Se aparecesse aí alguma coisa antes disso, provavelmente era sujeira, né, na base. Então, essa base não está suja. Ela vem apresentando um crescimento, a gente tem que ignorar esse decréscimo aí de 2019 para 2020, porque como está ali, a pesquisa foi realizada ontem, então a gente está com 2020 ainda em curso, e essa barra de 2020, ela tende a subir ainda, tá? Mas só para a gente ver que, né, as publicações, elas estão em crescimento junto com a instituição. Quais são as agências de financiamento, né? Então, na verdade, eu queria, por um lado, fazer aquele link lá com aquele gráfico do Maxwell, que ele coloca o último item lá com a parte de política, né? Então, a necessidade do aporte de recursos, né? A partir de uma política de Estado, né? Recursos governamentais. E a gente vê aí a presença, né, de CNPq, de CAPES, da FAPESP, tem a FAPESB ali também, a FAPERJ ali também. Você tem organismos internacionais aí, né, como o French National Research Agency, a União Europeia, a National Science Foundation, ainda tem a FAPEMIG, né. Então, as principais FAPs do Brasil, né, estão financiando pesquisa da UFSB, e 46,5% daqueles 286 artigos registrados na Web of Science
receberam, pelo menos citaram ter recebido algum financiamento. Então a gente já consegue ver que, poxa, a gente pode achar que esse número pequeno deveria ser 100%, eu concordo, mas o que normalmente a gente vê é um valor muito abaixo disso, né? Então significa que, eu acho que significa muito mais que os professores, os pesquisadores da UFSB são altamente qualificados e por isso conseguem obter esses financiamentos, mas que também demonstra que há um financiamento. Pode ser questionado, eu questiono, mas há, tá? E a gente olha também quais são as áreas de pesquisa. Então eu já fui fazendo aí, eu podia ter apresentado primeiro separado, depois jogado essas inserções aí, mas a gente já vai olhando, né? E a gente vê que parece que há um alinhamento, né? Entre as áreas de pesquisa para as quais há publicação registrada na Web of Science e as atividades econômicas da região. Então, a gente tem aí como as principais áreas de pesquisa, agricultura, ecologia e ciência ambiental, biologia marinha, botânica, ciência e tecnologia, silvicultura, zoologia, né? Que são coisas, muitas delas associadas aí às atividades econômicas da região. Eu até fiz essa associação, né? Então, em agricultura ali, a gente pode pensar fruticultura, pode pensar a silvicultura, eu botei celulose, mas seria mais a parte de silvicultura, né? Em ciências ambientais e ecologia, a gente pode pensar quase tudo, né? Fruticultura, a própria ideia da celulose, a pecuária, a extração animal. Em botânica, fruticultura, celulose, a silvicultura. Em floresta, a gente tem aí especificamente silvicultura, ele tem a silvicultura. E em zoologia, a gente pode pensar também pecuária. Então, a gente vai vendo que parece que há um alinhamento, as coisas não estão descasadas, né? Então, vamos lá. Se as coisas não estão descasadas, o que falta para o desenvolvimento tecnológico do sul baiano? Mais uma vez, é uma pergunta que eu faço e eu mesmo vou tentar responder. Eu acho que falta gestão, em parte, porque esse alinhamento que a gente observa aí, ele pode ser um alinhamento aparente, ele pode não ser um alinhamento de fato, ele pode ser fruto de um bom planejamento, ou seja, quando se estava pensando o plano de desenvolvimento institucional do UFSB, se analisou as atividades econômicas e se pensou em desenvolver cursos de graduação, pós-graduação, que contribuíssem para essas atividades econômicas. Mas, quando a gente institucionaliza, quando a gente constrói esses campi, que começa a selecionar as pessoas e coloca essas pessoas para trabalhar ali, a gente vai selecioná-las de acordo com o plano de desenvolvimento, com o que foi projetado, mas não necessariamente essas pessoas estão atuando de forma coordenada com as atividades produtivas locais. Essas pessoas podem estar continuando o que iniciaram que normalmente é o que se faz, no seu processo de formação do seu doutoramento, por exemplo. Então, eu comecei a estudar em biologia marinha, veterinária, sei lá, um mexilhão, mas esse mexilhão ele só aparece no sul do país, né? Então, eu desenvolvo na UFSB uma pesquisa que está contribuindo com Santa Catarina, por exemplo, mas não necessariamente com o sul baiano. Isso não é problema. Não vejo problema nenhum em desenvolvermos ciência e tecnologia assim. Mas eu vejo o problema quando a gente não consegue desenvolver também aquela que tem um impacto imediato e local. Então, a pergunta que ficaria há sinergia entre a oferta e a demanda? Ou seja, para essas soluções que estão sendo pesquisadas dentro da UFSB, a demanda local, talvez não.
Talvez sim. Se tiver, ótimo, parabéns. Vocês estão no caminho que eu acho que é o caminho certo. Mas acredito que pode não estar sendo assim. A falta de investimento público é outra resposta para essa pergunta, e é uma resposta até óbvia, né? Mas também há falta de investimento privado. E essa falta de investimento privado, as instituições que estão ali, que se beneficiam dessa vocação regional, elas também deveriam investir no desenvolvimento tecnológico da região, até para favorecer o desenvolvimento econômico dela. Só que essa é uma questão estrutural brasileira, né? A falta de investimento privado, ela não se observa exclusivamente no sul baiano. Ela vai se observar em quase todo o país, mesmo em grandes capitais. Ainda assim, a gente tem, óbvio, muito mais investimento privado lá do que no sul baiano ou aqui no sul fluminense, mas ainda assim pequeno. Matheus, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês, né, da Federal do Sul da Bahia. Espero que tenha contribuído aí, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu fiz com todo carinho. Então, pessoal, em nome da Coordenação de Criação e Inovação da Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia, a gente só tem a agradecer a colaboração do professor Gustavo Mota em nos brindar com essa brilhante palestra. Não é opinião minha, é opinião de todos aqui que estão assistindo, né? E principalmente a você que nos acompanha sempre em nossos vídeos aqui, nossos eventos da Coordenação de Criação e Inovação.